Eu sou Rafael Kirten e hoje eu estou na quadra com o Silvio Bastos. Bom, de volta aqui hoje comigo, figura muito especial. E a gente hoje aqui para contar um pouquinho da história de Rafael Kirten. Rafa, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, disponibilidade de contar um pouquinho da tua história. Como eu te falei, a ideia disso aqui é contar a história de pessoas que têm histórias para serem contadas e principalmente homenagear pessoas que vieram de alguma maneira antes, para que todo mundo saiba que se hoje o tênis chegou onde chegou, é porque muita gente traçou essa trajetória lá atrás. Obrigado. Nada, o prazer é meu. Falar de tênis é sempre muito bom. É o esporte que a gente vive, que a gente ama, e é o que eu faço aí diariamente. Eu costumo dizer que a única pergunta que eu sei é a primeira, que é como o tênis entrou na sua vida, de que maneira, o porquê. Depois a gente começa a bater papo, falar de tênis, mas enfim, essa é a primeira que todo mundo responde e depois a gente segue. Por que, como o tênis entrou na tua vida? Eu comecei a jogar tênis com 7 anos. O meu pai era um esportista nato, jogador de basquete, foi para o tênis depois, mais velho. A minha mãe jogou tênis também, mas o que me trouxe ao tênis foi que a Associação dos Empregados da Telesc, e a minha mãe era funcionária lá, fazia para os filhos dos funcionários um local esportivo, uma associação que tinha todos os esportes possíveis, e a gente ali tinha que explorar todos os esportes, experimentar os esportes, no mínimo 3. E nós começamos então a jogar tênis, futsal e basquete. E só que logo o tênis foi o que eu mais me apaixonei, e assim entrei e estou há 44 anos fazendo isso. E bem interessante esse formato, né, de tipo, não escolhe um, escolhe 3, né, experimenta 3. Isso é genial. Foi muito em cima, foi muito à frente do tempo, né? Era uma associação, de novo, num vilarejo. Florianópolis, na década de 80, era muito pequeno e já tinha esse conceito. Então foi realmente muito bacana e ali fizeram muitos atletas depois, não só no tênis, nas outras competições, Sim, também nas outras áreas. Então, para tu ver como uma coisa interferiu na outra, como um ia ajudando o outro, e no final você se apaixonava pelo esporte. E na verdade hoje é muito mais do que notório que os outros esportes ajudam aquele que você vai seguir, né? Independentemente da escolha que você tenha, mas na própria escola Guga você tem, né, esse conceito, né, de você poder, de várias maneiras, poder evoluir, crescer e depois na frente você acaba definindo, escolhendo, né? Exatamente, eu acredito isso, vivi isso, né? E a gente pratica, tanto na escola Guga quanto no Instituto Guga, ou seja, eu acho que essa é a filosofia, porque não só na parte realmente do esporte, do corpo, da parte também de sonho, ela te ajuda. Porque eu jogava, por exemplo, mais tênis, mas eu sonhava quando Michael Jordan jogava, e aí eu ia para uma quadra de basquete e logo depois mudava para o tênis e continuava com aquele sonho. Então foi um dos meus ídolos mas eu usava ele para o tênis. Então é uma mistura muito bacana e eu acredito assim piamente que esse é um caminho muito legal de se fazer. E em que idade, em que momento você define o tênis e por que o tênis? O que aconteceu que o tênis te puxou? É porque logo depois, com 8 anos, antes de fazer 9, eu já era o vice-campeão estadual, já era campeão dos torneios internos do clube, você ganhava medalhas, você ganhava troféu. Então aquilo também foi apaixonando, viajava, né, para outras cidades. Então logo o esporte foi o que eu mais gostei e o que aconteceu em seguida foi a competição que eu gostei mais ainda. E o que aquilo te proporcionava, né? A volta que te dava, né? Claro, porque os outros eram, inclusive os outros eram coletivos, mas o tênis era individual. Então você tinha ali aquela tensão, talvez, se você era muito competitivo, de gostar da competição e da vitória que você acaba ganhando sozinho, ou a frustração da derrota que você tem que sofrer sozinho. Não tenha dúvida. Mas então isso foi muito rápido, né? Aconteceu de forma meteórica, assim, e eu acho que estava num ambiente muito gostoso, né? Naquela época, o Carlinhos era o treinador da Astel, o Gelatina era o professor das escolinhas, onde a gente começou. E ali o ambiente, a turma que veio antes, né? Então eu tô com 8, o Guga tá com 5, mas tinha a turma do 12 que jogava muito bem, a Pitoco, César Reblin,
e já desbravavam e Você tentavam lembra ganhar canhotinho aqui? canhotinho, Eu lembro, e tentavam ganhar de vocês aqui de Rio, de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, que jogavam mais que a gente, a turma antes até de 8, 10 anos a mais que eu, esses sim apanharam muito, então Uhum. era um clima já também trazendo as experiências deles para nós, e a gente sempre pensando naquele negócio, não, mas nós vamos então mudar essa história, nós vamos fazer Santa Catarina aparecer no mapa do Uhum. tênis. Então foi uma coisa muito apaixonante e muito intensa, né? Uhum. Eu me lembro muito claro assim que era colégio, fazer deveres no ônibus, a letra ficava Para chegar mais horrível, cedo. para poder almoçar e ir para o clube. E ali eu vivi, né, talvez de 1 da tarde até 8, 9, 10 da noite muitas vezes. E aí, você falou ali 8, 9, 10, mas você vai jogando, você segue jogando juvenil, começa a viajar, começa a jogar CBT. Como é que foi esse processo aí de jogar primeiro em Floripa, depois viajar, jogar estadual, depois começar a jogar brasileiro? Como é que foi Isso, esse processo viajando, jogando e depois, obviamente, o Guga começa a entrar também? Como é que legal. tudo isso acontece? Então, para nós era muito, muito interessante, porque primeiro a gente começou a fazer daí uns intercâmbios, principalmente com o Paraná. E aí já era uma coisa muito legal, você ficava na casa de outro atleta, mas viajava de ônibus, 30, 40 jogadores. Depois começamos a competir nesses lugares também, de novo, sempre ônibus, muita farra, ao mesmo tempo muita responsabilidade. Às vezes a gente ia de ônibus de linha, não era um ônibus fechado só Sim, para sim. atleta. Aham. Então desembarcar em São Paulo, pô, tô com 9, 10 anos, aquele medo, tinha que ficar do lado dos maiores, isso tudo foi indo, Alguém cuidava do seu dinheiro? alguém Cuida- cuidava. Pô, eu fui emancipado, cara, com 12 anos. Tive Uhum. talão de cheque com 12, olha só que loucura que a minha mãe conseguiu fazer, para que eu levasse uma hora o dinheiro da minha turma, dos meus amigos da mesma idade, Guga, Márcio, Cascata, eu. Então era um negócio que a gente ia crescendo e se tornando até adulto antes da hora, né? Ali você já meio que virou um mini gestor, Não tenha dúvida, né? não tenha dúvida, porque logo em seguida, isso com 12 eu começo a competir, com 13 eu continuo competindo, mas peço de aniversário para minha mãe uma máquina de encordoar. E aí eu viro um microempresário, digamos É, assim. um gestor dos menores com um empresário encordando raquete e fazendo caixa. Exatamente. Aí começa a trabalhar no tênis, então estou jogando, competindo, estou aí agora já trabalhando, estou fazendo, daqui a pouco eu entro em compra de cordas, aí eu logo em seguida vi que o negócio era comprar cordas e vender no Brasil, porque o mercado era fechado. Sim. Aí a gente não deixava de aproveitar quando o próprio Guga, mas antes outros iam para o exterior, pedia rolo de raquete para comprar, e ali tu ia revender. Então eu comecei a minha vida, tu vê, o tênis foi me abraçando de todos os lados e eu abraçando ele, né? Então ali eu já E estou você falando de experimentando várias vertentes, né? várias vertentes. E isso não deu 15 anos, eu viro batedor aos sábados da turminha de Aham. 10, 11 anos. E aí eu me recordo muito bem que isso fundamental, eu digo para todo mundo, o estudo, né? Existiam muitos bons batedores, mas naquela época acabava que eram quase todos vindo de uma muito pobres, né? Com muito pouca cultura. E os pais procuravam aí um batedor para depois poder ensinar os filhos também outras coisas, não só Sim, jogar sim, claro. tênis. E aí foi onde eu me destaquei muito claramente. Poxa, Rafael, tem como jogar com meu filho? E eu com 15, 16 anos batia bola e era um... E recebia, né? Recebia, é Além, claro, e se arrebentasse a corda, você encordava a raquete. encordoava, Se precisasse de um rolo, você tinha para vender. exatamente, e já passei a ser também um cara que estava cuidando, Aham. se é que eu tinha experiência para isso, com 15, 16 anos, mas estava Mas dando conselhos para a turma dos 10 do 12, sim. né? Mas você também jogava? Ou você começou a Também, fazer isso? também jogava. Eu continuei jogando até os 16 anos. Aí com 17, quando eu entro na faculdade, aí a minha competição parou. Tá, mas quando você entra na faculdade, então, você meio que o sonho de jogador de tênis. Ele aconteceu, para falar a verdade, antes, Silvio. Eu com 15 para 16, eu via claramente na minha cabeça o que o Guga tinha de diferença. E não era a direita dele, não era a esquerda, não era nada, mas era o comportamento dele como atleta, como um competidor. Que Ele na, era que na muito verdade é o que aguerrido, faz toda a diferença, porque direita e esquerda praticamente todo mundo tem, né? não tenha dúvida. Mas então esse querer, esse brigar, essa coisa do crescer se a torcida viesse contra, etc., que eu
sofria e tinha um frio na barriga danada e dizia, poxa, quero sair daqui, eu quero que esse jogo acabe, o Guga dizia, tomara que isso vá para o quinto set, tomara que tenham 5 sets. Quer dizer, eu vi ali uma diferença. Então, com 16, eu já estou claro ali que a minha vida no tênis era uma vida onde eu queria, sempre que entrasse na quadra, ganhar, mas muito mais voltada às outras vertentes que eu tinha aberto, né? Então eu tinha, de novo, já estava empresariando aí, já estava experimentando todo esse lado de empresa no tênis, e aí eu comecei a botar foco muito mais nisso, né? E faço o vestibular, passo na faculdade de Ciência da Computação, e ali eu desligo total o meu tênis competição. Eu continuo competindo alguns poucos momentos quando eu fui levar meus alunos, porque daí Aí você já eu estava dando aula. girei para Deixou de ser o batedor e virou... isso, virei professor mesmo. Aí começo a botar bem foco. Eu tenho uma sorte de passar para a segunda turma, então eu não entro na faculdade em fevereiro, eu entro em no segundo agosto. semestre. E aí eu tenho 6 meses onde eu digo, pô, eu vou experimentar trabalhar muito no tênis. E ali eu começo trabalhando com escolinhas e trabalhando com aulas Na avulsas. Teleste mesmo? Não, aí já numa academia chamada Academia Gemite, que foi a primeira academia de tênis de Florianópolis, com quadras cobertas, 10 quadras. Que muita gente hoje em dia não lembra, ou não sabe, ou não imagina que a academia não existia, né? Não O existia. tênis era clube ou não era. Exatamente, Né? E aos exatamente. pouquinhos foram surgindo uma quadra de aluguel, depois uma academia. Quem acha Isso. que é um pouquinho mais novo não imagina, né? Que foi dessa forma, né? Que a gente Exato. viveu isso. Eu, então, muito mais, eu sou bem mais velho. Mas é impressionante como a vida era de clube, né? Você chegava na hora do almoço e só era pego de noite. E era muito bom isso, era maravilhoso. Não tenha dúvida. Era muito bom. Mas a Gemite foi a primeira academia de tênis de Florianópolis e a maior, né? Daí nós tínhamos sempre 4 quadras, 3 quadras e ele faz 10. Então foi um local bacana, não existe mais, virou um condomínio, mas foi muito interessante para mim, porque ali daí eu experimentei os N lados que eu podia ser como treinador e já rapidamente vi, poxa, o que eu gosto está aqui, vai ser a competição também, eu vou para a área de ser treinador. E ali começo a fazer de tudo, estudar um monte, tudo quanto era curso, às vezes vinha os cursos da USTA, lembra? Mas na faculdade também. Aí eu começo a faculdade, olha, de novo, que sorte, eu passei para agosto, mas uma greve me jogou para novembro. O universo estava conspirando para você ficar no tênis. Eu fico 11 meses onde eu consigo realmente entrar de cabeça e experimentar muita coisa. E daí, quando a faculdade começa, e eu levo ela muito a sério, tanto é que eu me formei em 4 anos, fiz todas as matérias de forma tranquila, mas os outros 2 períodos era tênis, 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 e ali eu fui moldando e entrando nessa área de novo mais competitiva. E paralelo a isso, fui me preparando, porque também não dava para girar assim, vou ser treinador. Não, calma, minha bagagem era muito grande, mas longe de ser o que eu queria. Então começo a fazer esses cursos Brasil afora, tinha muitos em Porto Alegre, né? Pouquíssimos em Santa Catarina ainda. Fui fazer arbitragem, porque na minha cabeça, e ainda hoje exatamente, acho, eu fiz. eu sempre imaginei assim, ó, eu tinha que abrir um leque total daquilo que eu faço. Exatamente. Se eu fosse um piloto, por exemplo, Fórmula 1, eu ia querer saber mexer no motor. Até porque você está ali orientando e educando crianças. Como é que ele vai entrar numa competição sem saber a regra daquela competição? E isso, se você pegar muito jogador, não sabe regra. Eu faço isso hoje, comentando jogos na TV, e eu percebo no próprio jogo dos jogos, na ATP ou na WTA, que acontecem coisas na quadra, e o jogador, mas como assim? Ele não sabe a regra, sabe? Eu acho que a falha talvez seja do treinador, que tem que estar ali orientando, porque o jogador não vai procurar a regra, mas o treinador tem que sim. Naquele momento, naquela ocasião, eu fui atrás também, eu fiz curso de arbitragem, depois virei diretor do torneio, porque eu acho que você tem que ser completo, né? Você tem que ser. Não adianta você ficar restrito. E aquela época, de novo, não tinha internet, né? Então a gente tinha que ir atrás. E aí fiz isso e achei muito legal, até abrir um campo, né? Porque naquela época, hoje eu fico muito feliz, vejo principalmente o Rafa, que hoje é árbitro ATP, né? Tá sempre nos campeonatos. Rafa Schneider. Fez o curso comigo. E então ali eu também abri um outro campo, porque eu sempre também estava observando todas essas oportunidades como opções de trabalho, porque paralelo a nossa outra aposta
Ou o segundo cavalo, como a gente dizia, nós tínhamos 2 cavalos. Um era de muito risco. Aham. E se o Guga não dá certo? Tinha que estar aqui calçado em É, outras e coisas. informação nunca é demais, né? Nunca é Informação, demais, você não tem vai, dúvida. você só cresce, né? Você só se absorve e cresce. Bom, Rafa, seguinte, só para você entender, a gente tem um tempinho, tá? Mas você tem muita coisa ainda para contar. Eu vou encerrar como se fosse essa primeira parte e a gente vai voltar, porque eu acho que essa segunda parte da sua vida tem muita coisa interessante e a gente finaliza com a parte 2. Mas te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade e a gente volta semana que vem falando com o Rafa. Eu acho que vocês vão gostar da segunda parte. Fica aí, aguarda. Obrigado, continuem compartilhando, se inscrevendo no canal. Tchau, tchau.